A paz do Senhor, meus irmãos, pela graça de Deus, estamos dando início a mais uma semana da nossa agenda de leitura da lição da classe dos jovens. E estamos dando início aos estudos do segundo trimestre de 2022. Nesse trimestre, meus amados, vamos estudar aí o tema O Perigo das Tentações, as orientações da palavra de Deus de como resistir e ter uma vida vitoriosa, né? Então, nesse trimestre, meus queridos, nós vamos aí estudar a respeito de um tema, né, que atualmente não é muito abordado, né, mas é extremamente relevante para o crente, que é a tentação, né? Todo crente é tentado. O próprio Jesus, né, depois do seu batismo, ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo e ali foi tentado por Satanás. Só que Jesus venceu todas as propostas do diabo usando a palavra de Deus, pois ele a conhecia muito bem, né? Então, para vencermos aí as muitas propostas do mundo, né, da carne e do maligno, nós precisamos conhecer as escrituras sagradas, né? E ter aí um relacionamento pessoal com Deus. A tentação em si, né, não é pecado. O erro está aí no ato de ceder à tentação, deixando de lado aí o que Deus nos ordenou na sua palavra. Então que estejamos atentos, né? Vigilantes, para que jamais venhamos aí cair nas muitas ciladas do diabo. Então que possamos aí, meus amados, ter um trimestre abençoado, protegidos de toda e qualquer investida do inimigo. A lição de número 1, que vamos estudar esta semana, queridos, tem como título O Perigo das Tentações. O resumo da lição destaca que nenhum ser humano está livre de ser tentado, seja por seus próprios desejos carnais, seja pelo inimigo de nossas almas. Então eu te convido, meu querido irmão, acompanhe a nossa agenda de leitura desta semana, que serve como uma preparação, né, para a lição que nós vamos estudar aí no próximo domingo. E para dar início, a agenda de leitura de segunda-feira, 28 de março de 2022, tem como título Deus não tenta ninguém. O texto bíblico encontra-se na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 13, que diz assim: Ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Queridos, com o pecado, né, o homem ficou aí com a sua natureza enfraquecida, sujeitando-se aí apenas aos prazeres carnais. Sabemos que o pecado age aí diretamente no homem em suas três dimensões, né? No corpo, na alma e no espírito. Arrasta o homem e o seduz, levando assim à morte. O pecado, né, na maioria das vezes, entra aí por meio da sedução, né, que é a tentação. Os nossos sentidos são atingidos aí diretamente e, quando absorvidos, geram o pecado. E isso acontece quando se dá vazão ao pecado e o concebe, né? Todo pecado, quando atinge a sua maturidade, acaba gerando a morte. Tentação não se enfrenta, mas se afugenta. E não com as nossas forças, mas com a de Deus. Quando formos tentados, nós possamos recorrermos aí ao Senhor, para que o vencemos com a sua graça pelo poder da cruz e do Espírito Santo. O primeiro passo para chegarmos ao pecado é ceder à tentação. E na sua estupidez, né, agindo naquilo que é carnal. O pecado seduz o homem nos seus sentidos e desejos. Ele começa com o que é carnal para possuir o homem por inteiro. É claro, né, que pela livre permissão deste, mas na medida em que ele cede à tentação. Então precisamos, queridos, ser como José no Egito. Quando o pecado quiser nos abraçar, se preciso for deixar a capa, ser acusado, injustiçado e caluniado, mas não se render aos encantos da mulher de Potifar. Ou seja,
preferir perder o poder, a posição, as regalias, a fama, o dinheiro, ao perder a honra, a moral e principalmente a intimidade com Deus. Deus abençoe a sua vida. Uma ótima segunda-feira a todos.